O voleibol de Foz está em ritmo acelerado, com equipes de base disputando competições regionais, conquistando pódios e um trabalho forte aí de formação de atletas. A cidade também se prepara para sediar em outubro os Jogos da Juventude Caixa, um dos principais eventos esportivos do país para jovens atletas. E para conversar sobre esse momento do voleibol aqui na cidade, a gente está recebendo agora duas figuras altas, de alto nível, mas são altas mesmo. Alisson Fontana Barbosa, tudo bem? Alisson, que é o técnico, né, do vôlei? Sim, eu sou técnico do voleibol masculino, né, e coordenador da modalidade em Foz do Iguaçu. Já vou matar logo curiosidade. Quanto de altura, Alisson? Tenho 96. Olha só, 1,96. E agora também tem o capitão do vôlei dos meninos aqui, o Nivaldo Freire Inácio. Tudo bem, Nivaldo? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Qual a sua altura? Minha altura é 2 metros de altura. A gente tem que se comportar hoje, Guilherme. Então, peraí. Cris, sua altura? 1,98. Olha, Não, 1,78. 1,78, me animei Subiu, lá. subiu. Me empolguei. Que susto. Não, agora eu quis impor, né? Não, mas não é 1,78. Não, eu tenho mais ou menos 1,91, 1,92 aí, então... Né? Mas é um time de Tá- alto tá todo nível. mundo, tá nivelado por alto aqui no estúdio hoje, né? Ai, que bom, né, gente? Obrigada por ter vocês aqui Obrigado. conosco hoje. Alisson, eu queria começar contigo. Quando a gente olha agora para 2026, o ano já começou a milhão aí para o vôlei de Foz, né? Está com um momento bastante ativo, com seletivas, equipe disputando. Que cenário é esse do vôlei aqui para Foz do Iguaçu hoje? Então, ele está em alta, né? Nós estamos fazendo um trabalho de base aí, né? Começando da base, né? Para a gente chegar lá no adulto. Então, esse ano foi a nossa primeira seletiva que nós tivemos aí, né? Compareceram na seletiva mais de 300 atletas, Caramba. tanto masculino quanto feminino, que nós fomos compondo as nossas equipes de rendimento. O que é uma equipe de rendimento? Que vai representar o município, né? O município em outras cidades, né? Representa em jogos oficiais. Então, nós montamos aí time sub-13, 14, 15, 16, até o adulto, né? Através das seletivas. E são quantos times hoje no total, então? Hoje nós temos o masculino e o feminino, do sub-13 ao adulto, né? E hoje tem uma seletiva do Master também. Vamos começar meninas? implementar aí o Master feminino, né? Então hoje tem uma seletiva do Master feminino em Foz aí também, é uma novidade. O Nivaldo está aqui com a gente. Nivaldo, você joga em qual equipe? Eu sou o central da equipe adulta, né? Inclusive, se vai ter um Master com 1,98, Cris, pode ir lá. Aqui, né? 1,98 não. 1,78. Não, minha fase já passou, gente. Eu não dou para o esporte, não tem jeito, não. Mas como é que vocês fazem para identificar talentos? Vocês fazem a seletiva, você acompanha também, Nivaldo? Ou só vai o técnico, vai todo mundo? Como é que funciona? A seletiva, nos anos anteriores, né, os atletas chegavam nas escolinhas de rendimento e começavam a treinar, né? Então, eles iam treinando e ali eles iam se destacando e o professor ia levando para os jogos. Esse ano a gente mudou um pouquinho, a gente criou uma metodologia do vôlei, né? Então, a gente tem um segmento, uma metodologia para seguir. Além do rendimento, nós temos nossos centros de formações, né? Que estão nos 6 centros de convivência, temos na MOV, temos no Parque Presidente. Então, temos em vários locais centros de formação. Então, nesses locais, a criança treina, né? Faz a fundamentação toda lá, e aí a gente criou uma seletiva para oportunizar para todos terem acesso ao rendimento. Porque alguns iam para, exemplo, vamos dar do masculino, iam lá para o Sebastião Flor treinar comigo, né? Então, aquele grupo eu levava para as competições, e outras crianças não tinham acesso. Então, a gente criou a seletiva para oportunizar para essas crianças de outros bairros poderem ir lá mostrar seu talento, né? Sair do seu polo e ir lá mostrar seu talento e ser selecionados para as equipes de rendimento. Então, tipo assim, hoje as crianças têm acesso ao vôlei em várias regiões. Isso. E vocês fazem tipo um peneirão para pegar dessa criançada quem vai Representar o município. representar a Foz. Que legal. Isso, aham. E hoje a tarde das meninas é para o pessoal mais É velho o aí Master, também, é né? o 35 mais, né? E o 45 mais feminino, que nós vamos esse ano disputar os Jogos Abertos Master, né? Então nós estamos montando uma equipe, é uma equipe de rendimento que vai representar o município nos Jogos Master, que é os Jogos Abertos Master. Nivaldo, tu é capitão, né? Você exerce essa liderança aí. Como é que você vê essa renovação toda acontecendo? Importantíssima, né? Porque a gente está por fora também aqui no município. A gente percebe que o pessoal gosta muito de vôlei. Gosta muito, né? Então, essa renovação, a questão de levar para os bairros e
identificar crianças e adolescentes que querem, né, estar nesse meio é muito importante, porque além de compor, né, o nome de Foz do Iguaçu em competições fora, também ajuda muito em relação a tirar crianças de outras realidades que acontecem por aí, né? Então, o esporte em si ele precisa ser renovado não só como o fator de divulgação de alto rendimento, mas para realmente como condição de tirar crianças de outros caminhos que podem ser muito ruins, né? Então, essas seletivas são muito importantes para que a gente busque talentos para o alto rendimento, mas também para outras finalidades de tirar de outras realidades ruins. Eu lembro mais ou menos nos anos 80, por aí que eu era moleque, tinha então o Renan, o William, aquela seleção, a Olimpíada, então o vôlei era moda. Aí deu aquela baixada, aí veio de novo com o Giba, esse pessoal subiu de novo. Agora está virando moda de novo. Vôlei ou nunca saiu de moda na visão de vocês? Em Foz do Iguaçu a gente consegue falar que Foz do Iguaçu respira vôlei, ele gosta muito, né, desse esporte. Então, quanto mais parceiros a gente tiver para manter isso, é importante. Eu mesmo sou uma pessoa que já, né, a gente fala em aposentar, né, mas eu não consigo porque eu entendo que esse esporte ele precisa continuar vivendo e precisa ser forte. Então, se eu puder contribuir, eu sempre vou estar. Como o vôlei nunca parou, né, uma curiosidade. O Nivaldo, eu fui calouro dele. Você foi calouro dele? Eu sou da cidade, né? Nasci aqui, né? Então, joga vôlei há 20 anos já, desde os meus 13, um pouquinho mais. E quando eu jogava no adulto aqui, ele veio de fora para jogar para Foz. E ele ficou até hoje aqui. E aí agora, depois de 20 anos, eu virei técnico e ele é meu capitão. Então, o vôlei no Foz nunca parou. Ele deu umas estagnadas, né? Mas ele sempre teve movimentação. Ele sempre teve. E agora a gente reorganizou algumas coisas, né? Para que ele volte a ser um esporte muito praticado em Foz, né, e que busque mais resultados. E o legal é que o vôlei é bem democrático, né? O Nivaldo falou que veio de um outro esporte, acabou que não deu para ele lá, ele veio para o vôlei, né, Nivaldo? Como é que foi essa trajetória aí? Acho que até os 14, 15 anos eu tentei jogar futebol, né? Mas aí a gente foi crescendo e vai ficando lento. Então, de atacante a gente cai para o meio campo, depois lateral, zagueiro, fala, goleiro, você não serve, então tchau. E ofereceram assim uma oportunidade para jogar basquete, né? Mas acho que não é para mim, né? E eu gostei do vôlei. Cheguei lá com a cara e a coragem, nunca tinha visto uma bola de vôlei na frente. E com 16 anos eu comecei a jogar. Pegou, é levinha, falei, essa aqui eu... Eu errei tudo lá e o cara falou, você leva jeito, mas era pela altura, né? E aí comecei a treinar, foi rapidinho. Todo mundo que joga vôlei não precisa ter essa altura de vocês, né? Ele é bem democrático, né, não? A altura vai ajudar. Muito. Né? Não vou falar que não, porque a altura vai ajudar. Né? Hoje, a estatura dos atletas são grandes. Sim. Então, assim, a altura vai ajudar. Mas não necessariamente que ela seja o primordial. Né? Às vezes, um atleta ali, 1,80 m, considerado baixo para o vôlei, mas ele pode ter uma boa impulsão, ter um bom passe, virar um líbero, ter um bom toque, virar um levantador. Né? Então, ele tem espaço para todos, mas a altura ela conta muito. Esse é um ditado, né? É mais fácil fazer um grandão jogar, né, do que um pequeno crescer. Então é mais fácil pegar o grandão, olha só, gente, jogar ele do que fazer um pequeno crescer. Não, mas eu sou a favor do pessoal com 1,60 aí tiver afim, vai lá, batalha, né? Tem, manda assim, ver. Principalmente as crianças, né? Não são todas altas, né? Mas a gente investe muito em fundamentos deles, né? E eles conseguem desenvolver, né? E aí o crescimento dele ali vai depender um pouco se os pais são altos, tem uma genética boa. Então, a gente não que com 12 anos vai pegar só os grandão, a gente pega tudo, né? E aí a gente vai treinando e... O negócio acho que é o foco, a técnica, a agilidade, a determinação em si, né? Mas os grandão, a gente busca muito os grandão. Perguntar para vocês aqui, como é que é o calendário de vocês ao longo do ano? Porque a gente sabe sim que são várias competições, né? Tem... Copa Oeste, Copa Lindeiro, são várias disputas. Como é que vocês se organizam? Esse ano, o voleibol de Foz do Iguaçu, né, falar no geral, ele vai ficar um final de semana em Foz só. Um final de semana só que nós não vamos estar em algum lugar, né? Hoje mesmo, né, nós estamos com a competição da Copa Paraná, tá o Sub-14 e o Sub-16 lá em Santa Helena disputando. Semana que vem já tem Copa Integração do Sub-15 feminino, né? Mês que vem todos os finais de semana tem competição. Estamos trazendo uma competição regional para Foz, né, que é o Campeonato Regional Adulto.
Final de semana que vem tem uma competição masculina aqui na cidade. Então, assim, o calendário ele é cheio em todas as categorias. Então, todo final de semana nós vamos estar em algum lugar, ou jogando aqui em Foz. Tem final de semana que vai uma equipe para uma cidade, uma equipe para outra, e fica a equipe aqui disputando campeonatos aqui. Então, o calendário ele é bem grande, né? E a gente joga o ano inteiro, bastante competições. O Alisson, e vocês têm Copa Oeste, Copa Lindeiros. Eu não imaginava que tivesse tanta competição Tem assim. Copa da Amizade, agora está tendo a Copa Paraná, nós temos Jogos Abertos, Jogos da Juventude, temos um campeonato regional, campeonato municipal, campeonato regional, tem muita Como é que é o competição. esquema de treino de vocês? O rendimento ele treina todos os dias, né? A maioria dos treinos são à tardes, né? O adulto hoje a gente consegue treinar 2 vezes na semana, porque os meninos são todos aqui de Foz, então tem um trabalho deles, a gente treina à noite, né? Então a gente consegue se reunir 2 a 3 vezes por semana, terça, quinta e às vezes no sábado, né? E a base ela treina todos os dias. O nosso centro de treinamento é no Sebastião Flor, no centro, que é o masculino. Na Praça da Marinha ali, Na Praça né? da Marinha. E o feminino é no Parque Presidente, né? Lá no Parque Presidente, lá próximo do Charrua ali, né? Então o feminino treina lá também na parte da tarde. Esses são os nossos times de rendimento, né? E aí pela cidade tem pela manhã, tem no centro de convivência depois das 18, à tarde tem na MOV, tem vários lugares de centro de formação nos nossos treinamentos. E a torcida acompanha esses jogos de vocês quando eles são aqui? É um público bem baixo, assim, a gente esperava Mas seria mais legal a galera ir com força mesmo, lá para levantar o time também, né? Assim, já foi, né? Muito forte. A gente já jogou até a Superliga A e jogava lá no Costa Cavalcante, então, e a torcida, né? E aí ela foi decaindo, né? Então a ideia agora é voltar a essa vontade de vir torcer para nossas equipes, né? Por isso que a gente joga bastante campeonatos, né? E tenta trazer para Foz competições para que esse público possa ir assistir. Mas assim, vão pessoas, né? Tem, mas o público acho que ainda ele poderia ser maior assim pela dimensão que é o voleibol na cidade. Né? Isso, até porque o vôlei ele caiu, né, um tempo. Então, em 2007 a gente jogou a Superliga aqui, o público era fantástico, uma coisa maravilhosa, tinha banner para a cidade. E depois ele chegou a cair, até deixou de existir um outro ano. Aí o Alisson tomou esse projeto e começou a trabalhar, né? Então a gente pode dizer que está num processo de renovação mesmo, né? E o público aqui de Foz do Iguaçu ele é apaixonado pelo vôlei. A partir do momento que começa a divulgar, aparecer e aí acontecer os campeonatos, com certeza o público vem. Que eles gostam muito. Eu acho que o vôlei, assim como o futebol, vem aquela coisa desde a escola, né? Que geralmente as meninas e o pessoal que não curte futebol vai para o vôlei, os meninos são fãs do futebol e ninguém tira aquilo deles, mas aquilo já vem com a gente desde pequeno, né? É comum você ver, ainda aqui em Foz eu vejo em alguns bairros, a galera coloca, só vê aquela faixa em cima assim, que eles colocam a rede, né, de um lado ao outro da rua, aí fim de semana, tal, o pessoal joga. Ainda é legal ver isso, porque é um esporte bem de família também, né, Alisson? Ele é bem praticado na cidade aqui, Muito. É a modalidade que se mais pratica assim dentro dos nossos núcleos assim. E com essas equipes aí reformuladas, como é que tem sido esses assim, os jogos têm sido equilibrados, competitivos? Como é que mostra como é que está a evolução desse trabalho de vocês? O Foz ele sempre foi forte no vôlei, assim mesmo não tendo tanta expressão, sempre foi respeitado nas outras cidades, né? Então a gente sempre tem bons resultados, né? Com a reformulação muda algumas coisas, mas os resultados vêm, né? A gente trabalha mais focado nos jogos da juventude, nos jogos abertos, né? O aberto é com o time adulto, e juventude é com o time de base, sub-18, né? Então, todo o trabalho é feito para chegar nessas equipes. Então, tipo, a Copa Oeste serve de treinamento, então, às vezes, a gente não tem uma boa classificação na Copa Oeste, mas é pensando no juventude. Então, as Copas, elas servem para preparação para o nosso foco maior, que é o juventude, né? Ano passado, nós ficamos vice no masculino e no feminino da vice da prata no estadual, né, dos Jogos da Juventude. No masculino e no feminino nós não fomos tão bem nos Jogos Abertos, né? E esse ano é o nosso carro-chefe está entre os 8 melhores lá no estado em novembro, que é a fase final, né? A gente joga fase regional, fase macro-regional
e a fase final. Então, esse ano o objetivo é chegar entre os 8 lá na fase estadual, assim como o Juventude chegou ano passado. Então, a gente trabalha para essas duas competições. E aí, as outras Copas, elas servem de treinamento para a gente... Mas nós temos bons resultados. Ano passado ficamos vice-campeão da Copa Oeste geral, campeão da Copa Lindeiros geral, né? Então, nós temos resultados expressivos, assim. E para quem não tem ideia ainda do que representa o vôlei, quantas crianças, quantos atletas estão com vocês aqui em Foz? A gente tem esse O ano passado a gente fechou, nós temos um programa, né, que a gente faz a chamada, a gente chama dos beneficiários, né? Então cada pessoa que pratica o voleibol ou uma modalidade, ele se torna um beneficiário dentro da prefeitura. O ano passado a gente fechou em 1.271 beneficiários praticando voleibol. Caramba! Né? Então, envolvendo formação, pessoas de esporte para a vida toda, rendimento, né? Então, 1.271 pessoas, beneficiários, gente, né? Que se beneficiam do esporte, do voleibol na cidade. É a modalidade assim que mais atende no município. E esse ano eu quero chegar a 1.500. O objetivo é aumentar essa... Não fica olhando para mim desse jeito, não. Não, Tá? esse praticante que pratica, né? Uma deles é essa ação do Master, né? O Master a gente não tinha no nosso quadro de times, né? Da secretaria. Então ele está entrando. Então as pessoas praticavam, mas só que não eram computadas. Isso, né? que é legal do Master. E aí Master. a gente vai computar esse Master também. E tem outras ideias aí que vão surgir aí. Eu achei legal esse peneirão que vocês vão fazer hoje à tarde, por exemplo. Teve um outro também para o pessoal mais aí esses dias, né? Pessoal mais velho. Esse vai ser o primeiro Vai ser o Master, primeiro? né? No vôlei é o primeiro. Pode ter sido. Eu vi assim, eu acho legal, porque é um pessoal que se reúne frequentemente para jogar, uma vez por semana ou duas, mas é mais para saúde mental, como a gente sempre fala, né, Guilherme? Vai para jogar, mas é aquela conversa, aquela distração, e agora vocês vão fazer esse pessoal levar um pouco mais a sério, Isso, né? a ideia é montar a equipe de competição, competir representando o município, né? Então, é selecionar 15 a 20 pessoas ali, né, atletas, para representar o município nas competições oficiais do Paraná. Enquanto vocês falavam aqui, eu até vim pesquisar, né, o histórico aí da participação de Foz do Iguaçu em Superliga, porque eu lembro, foi realmente lá, né, vocês estavam ali em 2007, né? 2007. Foi nessa época aí, né, começo ali, antes dos anos 2010. Tinha até o apoio de uma instituição de ensino aqui de Foz do Iguaçu, né, que ajudava nesse processo. Tem previsão, possibilidade aí de Foz do Iguaçu, quem sabe aí futuramente voltar a ter um time em competições nacionais? Porque eu acho que isso ajuda a criar público muitas vezes, né? Hoje a gente já disputa, né? A gente disputa a Superliga C. Ano passado nós disputamos com o masculino e com o feminino. Hoje ela está um pouquinho mais difícil de você chegar na A, né? Mas não é impossível. O projeto, tanto do masculino quanto do feminino, é sim ter um time na Superliga A, né? Mas hoje a gente tem que jogar a Superliga C, tem todo aí degrau, classificar para B, aí classificar para A. Então, ele é um processo um pouquinho mais longo agora para chegar. Mas nós temos sim. O ano passado jogamos, tanto no masculino quanto no feminino, a Superliga C, né? Embora se fala em Superliga C, B, mas o nível assim, é muito competitivo. É muito nacional. quebrado, Todo mundo né? quer... Nacional, todo mundo quer, nacional. Se a gente consegue jogar a B, por exemplo, já é algo extraordinário, porque é muito alto nível, muito. Hoje no Paraná, quem joga B é o time de Araucária, né? Então, nós temos um time do Paraná que joga a Superliga B, no masculino, né? No feminino, nós temos até um que joga a Superliga A, que é o Maringá. Mas o Foz tem esse planejamento aí para jogar assim. Rapaziada, estouramos todo o tempo aqui. Muito obrigada a vocês e bora lá, boa sorte, tá? Obrigado. Obrigado.